Oi, me veio uma percepção muito bacana que está linkada com o último vídeo. O último vídeo eu falei sobre a soltura das dores, né, de abandono e rejeição, usando as metáforas de masculino e feminino, para a gente entender porque nós estamos integrando essas duas energias e nós temos as duas energias. E o vídeo, depois, se você quiser voltar lá e assistir para você ter uma nova percepção, olhar ele por um outro prisma, por um outro ângulo, seria legal. Porque é como se o vídeo fosse uma projeção. E agora eu vou falar o que está sendo projetado naquele vídeo. Eu falo projeção porque nós colocamos a situação, eu coloquei as palavras do vídeo do lado de fora no vídeo, para conseguir entender, para conseguir refletir sobre tudo isso que está acontecendo. E então, quando eu fiz isso de projetar e colocar do lado externo, eu vi o lado interno, a ferida do lado interno. É como se fosse aquela bonequinha russa, uma dentro da outra. Eu tirei uma, apareceu a outra. Entende? Então, o que que é essa projeção? Por exemplo, do feminino, o abandono, o masculino, a rejeição. Vamos colocar assim. Então, o feminino, ele projetou essa ferida do abandono que ele sentiu com a saída do masculino, nos exemplos que eu dei nos últimos vídeos, é uma projeção interna, pelo sentimento de culpa. Por que pelo sentimento de culpa? Porque o feminino, a energia feminina é a que lidera. Ela lidera energeticamente. O feminino lidera na quinta dimensão e o masculino lidera na terceira dimensão. Vocês já devem talvez ter ouvido falar alguma coisa nesse sentido. Tá? Não é taxativo, tá, gente? É só uma forma da gente entender, da gente compreender as energias. Então, o feminino lidera energeticamente. Energeticamente. Então, ele percebe que o ambiente está inóspito. Ele percebe que ele não é mais bem-vindo. Ele percebe tudo isso instintivamente, intuitivamente. Ele percebe que o ambiente ele não fica mais. Por quê? Porque estão faltando três questões principais para o feminino permanecer, para a energia feminina permanecer, que é o ser vista, o cuidado e a proteção. Então, quando a energia feminina percebe que ela está numa frequência em que ela não é vista, em que ela não é cuidada e que ela não é protegida, ela começa energeticamente, com a sua liderança, a retirar-se, a retirar essa energia, a sair. E ela projeta essa ação dela no externo, no masculino. Então é o masculino que sai. E ela sente a dor do abandono, porque a dor do abandono, a ferida da dor do abandono, é pela culpa, porque ela sabe que ela liderou energeticamente. Ela fez a ação de retirar-se de um ambiente em que não há vida para ela, porque ela não foi vista, não foi cuidada, não foi protegida. Para o feminino ficar, para o feminino permanecer, ele precisa disso. Essa é a nutrição do feminino, para ele ficar. É como, usando um exemplo simples, duas girafas vão beber água num lago. As duas vão beber água ao mesmo tempo? Não. Geralmente o que ocorre? Uma se abaixa e vai beber água, e outra fica de olho em predadores. Então, essa que está de olho em predadores seria a energia yang, a energia masculina. Ela sabe que o feminino está bebendo água, ela vê o feminino vulnerável se abaixando para beber água. E ela cuida do feminino e protege o feminino, observando o ambiente de possíveis predadores, usando esse exemplo de duas girafas. E depois pode ocorrer a troca. Então, ela sente essa culpa porque ela sabe que ela está fazendo uma ação que vai gerar uma ruptura energética, que vai gerar a separação. É como se ela carregasse esse peso desse conhecimento, dessa sabedoria, sabe? Então ela percebe que ela está num ambiente em que não há nutrição para ela,
desses três quesitos que eu coloquei, que são fundamentais para a manutenção da energia do feminino saudável. Então, ela começa a fazer o processo de liberação energética, ela começa a soltar-se. E esse soltar-se, esse sentimento de culpa que nós sentimos, e a gente traduz isso na dor do abandono e projeta isso externamente na saída da energia masculina, talvez é como se fosse, o vídeo até antigo tá colocado agora aqui, tá linkado agora nesse momento. É como se aquela retratação, aquele perdão, aquela desculpa que eu falo que o externo e a gente sente que gostaria de ouvir de alguma forma, que isso não vai acontecer porque a ferida é nós mesmos que criamos, eu mesma quem criei, é essa retratação no sentido de uma humildade interna de perceber que a minha própria sabedoria feminina interior, saudável, fez o processo de soltura. Entende? Então, é uma humildade de saber que a minha própria sabedoria feminina fez essa soltura ao perceber que não havia nutrição para ela. Entende? Então, ela é sábia por si só, a energia é sábia por si só e ela só fica em ambientes em que há nutrição, senão ela não existe. Entende? Porque não há a integração. Então, o feminino faz a soltura energética e sai de cena. Quando ela retira a energia dela, ela sente a dor do abandono como uma forma de culpa, de autopunição e projeta essa dor do abandono, projeta a saída do masculino, como se o masculino saiu, a energia masculina saiu. Mas tire a palavra o masculino, porque tudo é sempre sobre nós. Tire a palavra saída do masculino e coloque o feminino. O feminino saiu. E a realidade é essa. O feminino retirou a energia. O feminino saiu. E isso não significa que no mundo externo, no mundo físico, o masculino é quem sai, o ambiente é que sai, a energia é que sai, a situação é que sai e o feminino fica. Nem sempre. Às vezes, naquela peça de teatro da vida, o feminino arquiteta uma situação, se ela estiver, por exemplo, atrelada na figura da vítima, de querer ser vítima, ela atrela uma situação em que o ambiente, a situação, o masculino faz algo negativo e sai. Entende? A gente pode colocar nisso, por exemplo, um exemplo de traição. O homem traiu a mulher, nesse exemplo simples. Um homem traiu a mulher. A energia saiu antes. Só que como ela estava na figura da vítima, ela precisa de um vilão. E o homem foi esse vilão. Entende? E o homem traiu nessa situação. Então ele sai. Entende? Não é ela que pegou as coisinhas dela, levantou as saias e saiu de casa. Às vezes também a saída é do outro lado, mas energeticamente a saída é feminina. Entende? Porque não houve cuidado, proteção e ser vista. Entende? E o feminino trabalha com essa culpa interna, que agora que nós estamos vendo, nós estamos soltando isso também e sendo gratos, estou sendo grata pelo fato de perceber que, na verdade, é uma sabedoria da energia feminina saudável. Eu vou insistir em ficar em um ambiente onde não há nutrição? Entende? Então, sabiamente, a minha energia feminina saudável se desliga e sai em ambientes em que não há nutrição feminina de ser vista, de ser cuidada e de ser protegida. Entende? Porque o feminino trabalha o vulnerável. Eu falei do exemplo da girafa. Tem um exemplo também bobo que eu já vi por aí de uma mulher abaixada plantando uma flor. E o homem coloca até acho que eu vi uma imagem, eu não sei se eu vi ou se eu tô criando a imagem. Um homem numa armadura, tipo protegendo o perímetro, né? E a mulher abaixada, com roupa simples, plantando uma flor. Então a mulher está abaixada, está de costas, ela está focada no plantio da flor. Ela precisa estar ali na essência feminina dela, do cuidado, da nutrição, da multiplicação, para ela fazer o trabalho dela.
ela está fazendo o trabalho dela de multiplicação, de nutrição. Então, é como se o feminino, neste momento de criação própria, ela ficasse cega para o mundo externo. Entende? Ela está usando o terceiro olho. Ela está fazendo o trabalho energético dela, de multiplicação, de criação da vida. Então, ela está desligada do externo porque o trabalho é todo interno. Entende? A semente embaixo da terra, o trabalho é sempre interno. Então, ela está com o terceiro olho dela ativado, fazendo o trabalho interno de criação. Ela não tem como, não tem tempo, ela não tem foco para ver o externo. Além dela fazer o trabalho da criação, da multiplicação, da nutrição, de trabalhar, de olhar o mundo, olhar a criação com o terceiro olho, olhar numa visão abaixo da linha do solo, para conseguir fazer o trabalho dela no invisível, ela ainda tem que ficar de olho no visível para ver se ela não vai ser agredida de alguma forma, se ela não vai ser machucada de alguma forma, se não vão tentar atrapalhar o trabalho dela de alguma forma. Entende? Então, é nisso que é a função da energia masculina. É esse ser visto, eu estou vendo o seu trabalho, eu vejo você operando o invisível, eu vejo você multiplicando no invisível, eu vejo você criando no invisível, eu vejo a sua vulnerabilidade porque o seu olho está focado do lado de dentro. Então, eu vejo você, eu cuido de você, eu protejo você enquanto você está nessa situação. Então, essa é a questão do masculino, entende? Então, quando o feminino não tem essa nutrição dela para ela poder fazer o trabalho dela, ela começa a se retirar energeticamente e vai saindo, entende? Então, essa ferida do abandono vem e ela projeta a saída do masculino, porque na verdade quem saiu foi ela, energeticamente. E isso se manifestou na matéria com a saída da energia masculina, com a saída do masculino, com a saída da situação, com a saída do ambiente. Aí entra naquela questão da soltura, de permitir que a vida flua que eu falei. Entende? E para o masculino, a mesma coisa, a mesma projeção. Assista ao outro vídeo anterior novamente e olhe com outros olhos, entende? O masculino, ele se sentiu expulso, ele sentiu que ele não era suficiente, ele conquista, 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 posses, 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 sempre mais, tentando mais, e nunca é o suficiente. O feminino nunca está satisfeito. Lembrei da palavra, era essa palavra que eu estava tentando encontrar no outro vídeo e eu não estava conseguindo encontrar, satisfação. Parece que o feminino nunca está satisfeito, é um saco sem fundo, eu faço, 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 nunca é o suficiente. Aham. Agora coloque a frase, para o feminino nunca é suficiente. Tire o feminino e coloque o masculino. Para o masculino nunca é o suficiente. Sempre mais conquistas. Porque está atrelando a sua identidade a conquistas. Toda vez que ele conquista algo novo, seja pessoas, seja situações, seja ambientes, cada vez que ele é desejado, cada vez que ele conquista a atenção, conquista algo novo, ele se sente valorizado e ele sente que ele é suficiente naquele momento. E então, isso acaba e ele vai para a nova conquista, para sentir novamente, como uma dopamina. E isso acaba. Então, para o masculino, o que ele projeta, essa culpa interna, essa dor da rejeição, é porque ele está rejeitando o feminino. Ele está rejeitando essa energia feminina. Por quê? Porque aquilo ele já conquistou. Então aquela dopamina não vem. Por quê? Porque para algo novo vir, eu preciso estar sem. Para o desejo vir, para a conquista vir, eu preciso estar sem. Entendeu? Então eu estou na ausência e chega uma conquista nova e eu sinto. Eu estou na ausência e chega um desejo novo e eu sinto. Entende? Então eu preciso estar na ausência. Se o feminino está sempre presente,
e eu estou focado na ausência para perceber a chegada de, então o feminino não é suficiente. A presença do feminino na minha vida não é o suficiente. Então, não é que o feminino, eu não sou o suficiente, eu como masculino não sou o suficiente para o feminino. Eu não acho que o feminino seja suficiente para mim. Porque a minha dor, o que eu preciso trabalhar, está nessa questão de que eu não me sinto valorizado. Então eu faço, fico sem quando eu faço, quando eu conquisto, quando eu sou desejado, eu recebo. Então eu fico sem quando eu conquisto, quando eu sou desejado, eu recebo. E a minha identidade está atrelada à chegada de. Se o feminino está presente o tempo todo, ela não chega, ela já está. Então, se eu estou focado nesta dopamina que chega, que é de curtíssima duração, e chega de curtíssima duração, e a presença do feminino constante não é suficiente na minha vida, então eu sinto que eu não sou o suficiente, mas é uma projeção. Na verdade, o feminino não é suficiente para mim. Eu preciso de mais. Eu quero mais. Mais conquistas. Ser mais desejado. Ser mais visto. Ser mais valorizado. Conquistar mais coisas. Subir a barra. Subir a barra. Subir a barra. Entende onde está a dor? Então, o masculino projeta, o masculino sente a dor da culpa pelo feminino não ser suficiente para ele. Ele sente essa dor da culpa através da ferramenta da rejeição. E ele projeta para o lado externo do mundo de que o feminino não é suficiente. Mas, na verdade, o feminino não é suficiente para mim. Porque o feminino é constância. É centro, é eixo, é inalterável. O feminino permanece onde ele é cuidado, onde ele é visto e onde há o provimento, a proteção. Então, se não há essas três coisas que nutrem a energia feminina, ela sai, entende? Então, a energia, a dor do masculino, da energia. Lembrando, nós temos os dois dentro de nós. A dor do masculino é essa. Ele sente a dor da rejeição, porque ele sente a culpa. E agora ele precisa, agora que nós vimos isso, nós precisamos fazer esse perdão a nós mesmos, uma retratação a nós mesmos, a perceber a nós mesmos de uma forma diferente, no sentido de que a minha sabedoria masculina me fez perceber. E qual seria essa parte da humildade, do ser grato ao masculino, à energia masculina, pela sabedoria inata? É esse saber a quem entregar. Entende? Porque o feminino é nutrido para multiplicar e o masculino entrega. Então ele entrega para quem há de receber, para quem consegue receber. Entende? Mas quando o masculino está ferido, a energia escoa e ele entrega para Deus e o mundo. E não há propósito, o legado dele escoa. Então, quando ele encontra, quando ele faz essa integração entre masculino e feminino interno, ele consegue ter um propósito no sentido de saber o ponto onde entregar. E este ponto vai se tornando o mesmo ponto de entrega, o mesmo ponto de entrega. Ele não precisa mais conquistar no sentido de aqui, 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 em quantidade, entende? Ele vai em qualidade, porque sai da questão do primitivo, do nosso eu primitivo, em que a questão é a multiplicação de tudo, seja do que for, sem propósito, entende? A entrega é sem propósito, as conquistas é só é como se fosse um território, só vai. É quantidade, entende? Quantidade de multiplicação, crescei e multiplicai-vos. Neste sentido, de sem olhar a quem,
sabe? De, de, de não perceber aonde está indo a tua energia, em perceber que o que você está fazendo realmente é o que você quer, ou é o que a sociedade colocou, é o que a cultura colocou, é o que a sua família colocou, e você foi apenas seguindo o caminho que outras pessoas já trilharam e você apenas seguiu o fluxo. Entende? É essa consciência de é isso mesmo que eu quero fazer. Então, quando ele está saudável, masculino, a energia masculina está saudável o suficiente para perceber onde ele realmente quer entregar, onde conscientemente ele quer entregar, então ele sabe, isso se repete, entende? E não há mais aquela questão dopaminérgica de a próxima conquista, de estar sem para sentir se sentir desejado, estar sem para sentir a conquista chegando. Entende? Ele já sabe que ele recebe dali, que ali vai recebê-lo. Então ele entrega e ele entrega novamente e ele entrega novamente. E ele se sente bem com este fluxo, mesmo que a entrega seja no seu mesmo propósito. Entende? É essa parte do masculino, da visão inata, da visão saudável, de como é a nutrição do masculino, eu entendo essa parte, que é a entrega, é o bem-estar da entrega, é o legado, é o propósito da entrega, é saber ao certo onde está indo, mas não está de todo aberto para mim. Então, é tanto que o vídeo até pausou ali, porque me deu a impressão de que deu um corte, sabe assim, é como se eu não conseguisse seguir aquela linha ainda. Talvez por eu estar trabalhando e agora eu ter feito uma base de um masculino mais saudável, eu estou começando a ter essa percepção. E o meu feminino que estava ferido, eu estou começando a trazê-lo à soberania. Então, não sei por quê, mas o masculino eu não consegui destrinchar tão bem aqui dentro, em termos de confiança, quanto o feminino. Quem sabe mais para frente, nos próximos vídeos ou até mais tarde, eu tenha algum insight que me faça perceber certinho, sabe? Mas é como o exemplo das girafas que eu dei, né? O feminino sabe que é a nutrição, então ela vai se tornar vulnerável e ela vai ali fazer o trabalho dela, ela vai estar bebendo água, no exemplo que eu dei. E isso é a nutrição do feminino. E esse suporte do masculino é o que dá o ambiente necessário para que esse feminino possa fazer isso, possa ser vulnerável e fazer isso. E talvez o masculino seja, a nutrição seja justamente ele conseguir fazer isso por alguém, entende? Ele entregar para a energia. A sua energia masculina conseguir entregar isso para a energia feminina. Entregar o que? Essa estrutura. É um masculino em que a estrutura, em que está pronto, está presente e entrega. Então, uma estrutura saudável do masculino está pronta, a estrutura do masculino está pronta, está presente e entrega. Entende? E o saudável do feminino é habitar a si mesmo, não precisar maternar, não precisar ser útil para o outro, amamentar o outro, dar a nutrição ao outro obrigatoriamente, entende? É ele ser. Então é habitar. Habitar o quê? A estrutura que o masculino trouxe. Por que você faz uma estrutura? Você constrói uma casa para ficar vazia? Entende? Então a alegria de quem construiu a casa é que alguém venha habitá-la. A casa foi útil nesse sentido. Entende? O que eu construí serviu a algum propósito. Qual o propósito? De habitar. Então a energia masculina faz a estrutura e está pronta. A energia feminina habita. A estrutura masculina está presente. A energia feminina está presente e entregue. A energia feminina existe, ela usufrui, ela se nutre, recebendo.
entende? E acho que isso faz a integração. Eu acho que veio alguma coisinha aí da questão do masculino no meio do que eu falei agora. Depois eu vou voltar o vídeo para eu mesma escutar também, porque eu acho que a explicação está mais ou menos aí. Então é isso, o masculino entrega a estrutura pronta e ele se regozija do fato de alguém habitá-la, do feminino habitar. Lembrando, as energias estão em nós. Então, o masculino estrutura, o feminino habita. O masculino está presente, o feminino está presente. O masculino entrega, o feminino recebe. Entende? O masculino está presente e o feminino permanece. Acho que é alguma coisa nesse sentido. E um entrega, o outro recebe. Um sente a alegria no entregar e o outro sente a alegria no receber. E é uma autonutrição. Entende? É como você mesmo fazer o seu jantar. Você entrega o seu jantar e você mesmo come, você mesmo se nutre. E você se sente bem com este ato em que você foi capaz de se fazer um jantar e você usufruiu desse jantar. Acho que é isso as palavras que me vieram agora. Masculino entrega a estrutura e o feminino habita. O masculino entrega a estrutura. Vamos ver se saem as palavras. O masculino entrega a estrutura pronta, o feminino habita. Agora acho que já fugiu, vamos ver. Depois veio o presente. O masculino está presente. E o feminino, qual foi a palavra que veio agora? Esqueci. Tá aí no vídeo. O feminino permanece? Não, eu já falei outra palavra. O feminino usufrui. O feminino usufrui. E o masculino entrega, o feminino recebe. E então a integração é feita, essa energia yin yang é feita em nós. Aí deu até calor. E então é isso. Acho que é isso. Que veio. Eu achei bacana. Eu nem vou colocar junto, porque eu acho que ficaria meio longo, talvez. Vou soltar um, depois eu vou soltar o outro. Mas esse enredo tá extenso, né? Porque já deu 4 vídeos que falam da mesma coisa. Só estão em sequência aí de bonequinhas russas, tirando uma bonequinha de dentro da outra, sabe assim? E então uma percepção vista abre espaço para uma nova percepção que é vista, que vai abrindo um novo espaço para uma nova percepção que está sendo vista. Então, é isso, é isso. Um beijo para você e até o próximo vídeo.